Fala, aluno! E aí, tudo bem? Sou o professor Levan Costa e esse é o seu canal Biologia Pai d'Égua. E aí, tava com saudade? Estamos de volta e vou te trazer muitas novidades. A partir de hoje, fica ligado aqui no nosso canal porque nós vamos ter um novo projeto. Várias questões comentadas. Dentro das questões, eu irei falar para vocês como um determinado assunto cai naquela questão, como é que ele foi abordado, o que tu pode entender, o que tu pode guardar sobre aquele assunto. Então vem muita novidade por aí. A gente vai começar agora no nosso primeiro vídeo, resolvendo uma questão, e eu já vou te mostrar como é cobrado um assunto, principalmente as questões que envolvem Enem. Tá bom, galerinha? Então vem comigo, porque esse é o seu canal Biologia Pai d'Égua. Fazer o seguinte, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo aí, toca o sininho para receber as notificações e fica ligado, porque a partir de agora a gente vai resolver a questão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a questão aí para vocês darem uma olhada, depois tu volta para nossa resolução, beleza? Dá um clique aí, dá uma pausa, resolve e depois tu volta. Então vem comigo porque a gente vai para a primeira questão aqui, primeiro vídeo. Esse vídeo eu vou trazer essa questão que é do Enem. Professor, o que foi cobrado aí nessa questão? Vem comigo que eu vou te falar. Galerinha, é o seguinte, a questão começa dizendo assim, bora primeiro ler o comando da questão. Dentro da questão eu vou te falar e vou te chamar a atenção de várias coisas. Olha só que legal. Diz assim, olha, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão. Sal a mais no feijão pode dar problema. Duas coisas que não é legal. Feijão muito salgado e também feijão queimado. Aí não tem condições, né, gente? Bora ver, continuando. Que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Cozinheira esperta. Ela viu que o feijão estava salgado, ela foi lá na malandragem, colocou umas batatas sem tempero para que a batata fizesse alguma coisa. Bora ler a questão, continua. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Olha o que a questão te falou. Bora analisar aqui, deixa eu passar para cá. Bom, vem cá, olha lá. Vou trazer aqui para ti, olha lá. Galerinha, isso aqui é um perigo. Professor, o que é isso? Panela de pressão. Isso aí é um perigo, porque se tu bobear, isso aí faz pode ocasionar um acidente. Então toma cuidado. Bom, eu faço um feijão que é, olha, uma delícia. Então, galerinha, segunda questão, o Enem te falando, uma cozinheira que estava lá com seu feijão no fogo, lá, pá, beleza? Ela percebeu que o feijão estava salgado. Tirou a panela, tirou a tampa, certamente, deu aquela provadinha, meteu a colherzinha, deu aquela provadinha, e ela disse, ai meu Deus, o feijão tá salgado, e agora o que eu faço? Ela ficou pensando, olhou para cima, olhou para baixo, e aí ela teve a ideia, já sei, eu vou acrescentar mais batatas nesse feijão. E aí a cozinheira percebeu que o feijão estava salgado e fez isso aqui, ó. Acrescentou mais batatas. Cozinheira esperta. Olha o que ela fez, acrescentou a batata no feijão. E aí ficou lá cozinhando, fechou a panela, ficou lá cozinhando. E aí, segunda questão, quando o feijão acabou de cozinhar, a cozinheira percebeu que o sal que estava contido no caldo do feijão passou para dentro da batata. O sal que estava em excesso no caldo do feijão se deslocou para a batata. Só como é que isso aconteceu? O que é isso? Na biologia nós temos uma coisa que explica isso, eu vou te mostrar já o que é exatamente isso aqui, ó. Nós estamos falando de sal, o sal é soluto. Nós estamos falando do deslocamento de uma molécula de um lugar para o outro. E quando tu ouve falar numa questão que o sal se deslocou para dentro da batata, tu para pensar que essa questão está te falando de quê? Deslocamento de soluto. A questão está te falando que o sal foi para a batata. E aí, essa questão te fala de transporte pela membrana. E aí nós temos que lembrar que transporte pela membrana, existe 3 tipos de transporte basicamente. O transporte ativo, o transporte em bloco e o transporte passivo, que é exatamente esse que a questão vai te falar, é exatamente esse que eu vou te lembrar agora. Então, já que tu já viu que o sal fez lá um deslocamento, bora analisar como é que ocorreu, o que ocorre, na verdade, biologicamente nesse processo? Galerinha, quando a questão te falou que o sal entrou na batata, se deslocou para a batata, foi exatamente isso que aconteceu aqui, transporte passivo. Aí tu para e pensa, professor, o que é transporte passivo? Aluno, presta atenção, o transporte passivo é aquele tipo de transporte onde não há gasto de energia, onde as moléculas vão se deslocar e a célula não vai gastar energia para que isso aconteça. Sabe por que no transporte passivo a célula não gasta energia? Porque no transporte passivo as moléculas deslocam-se a favor do seu gradiente de concentração. E professor, nunca entendi isso. O que é gradiente de concentração? Meus amores, gradiente de concentração nada mais é do que a vontade de deslocamento da molécula. Nós vamos trabalhar com 2 grupos de moléculas aqui.
As moléculas chamadas de soluto e as moléculas chamadas de solvente. Primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, que tanto o soluto quanto o solvente, eles têm vontade de deslocamento contrárias. E aí eu vou te dar uma dica muito bacana aqui, galerinha, para que tu possa entender inicialmente o que é transporte passivo, como é que ocorre esse deslocamento, tu tem que saber exatamente isso aqui, ó. Vem aqui, galerinha, vem, aqui, ó. Na biologia, nós trabalhamos com dois meios aqui nesse assunto. O meio hipertônico e o meio hipotônico, os dois mais utilizados, né, para que tu possa entender a questão. Galerinha, tem que lembrar que na biologia o meio hipertônico é quando eu tenho muita concentração. Quando eu comparo dois meios e eu percebo que um meio é mais concentrado e o outro menos concentrado, o meio mais concentrado eu chamo de meio hipertônico. E o meio menos concentrado eu chamo de meio hipotônico. Então guarda isso aí para que tu possa entender isso aqui, tá bom? E eu vou já falar para ti, tu vai entender por que aconteceu aquilo na questão, beleza? Então guarda isso aí, transporte passivo, eu tenho que primeiro analisar meio hipertônico e hipotônico. Bora analisar meio hipertônico muito concentrado, meio hipotônico pouco concentrado. Depois que tu guardou essa informação, bora voltar para cá e analisar esses dois tipos de moléculas, soluto e solvente. Galerinha, no transporte passivo, o soluto e o solvente vão se deslocar a favor do seu gradiente de concentração, a favor da sua vontade. Só que o soluto tem uma vontade e o solvente tem outra vontade. Eles não andam para o mesmo lugar, não andam na mesma direção, direções contrárias. Enquanto o solvente vai, o soluto vem. Olha só que interessante, vai e vem. E aí, tu tem que guardar o seguinte, olha essa dica que eu vou te dar agora, para te nunca mais se confundir nesses dois negócios aí. Aluno, o soluto, ele sempre vai sair do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E o solvente não. Enquanto o soluto faz da onde tem mais para onde tem menos, o solvente sai da onde tem menos e vai para onde tem mais. O solvente, no caso a água, ela sai do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico. Aí tu me fala, professor, como é para me entender isso? Me ajude, me dê uma luz, professor. Me dê aí alguma coisa. Galerinha, guarda duas palavrinhas mágicas aqui para ti. O soluto, ele é tímido. Ele é tímido. Por quê? Uma pessoa que geralmente é tímida, uma coisa que ela odeia é estar num local onde tem muita concentração de pessoas. Onde tá muito cheia, essa pessoa tímida fica toda acanhada lá, meu Deus, fica vermelha, e ela quer se deslocar dali, quer sair dali. É ou não é verdade isso? É. Então guarda aí, o soluto é tímido. O soluto é tímido. Quando eu falo que ele é tímido é porque ele sai da onde está mais concentrado e vem para onde está menos concentrado. Entendeu, aluno? Beleza? No caso, o solvente não, é o contrário do soluto. O solvente é aquela molécula exibida, aquela molécula pavulagem que nós falamos aqui no Pará, né? Onde ela não gosta de estar onde está pouco concentração. O solvente, meus amores, ele vai sair da onde está pouco concentrado e vai para onde tem muito. Então anota aí, o soluto é tímido, o solvente é exibido. Beleza, galerinha? Então esses dois tipos de moléculas vão se deslocar a favor do seu gradiente de concentração. O transporte passivo, de acordo com o deslocamento dessas duas moléculas, ele pode ser por difusão ou por osmose. Osmose é um processo que ocorre muito no nosso dia a dia, né? E o que é osmose? É o deslocamento de solvente. Ou seja, se a questão estiver te falando que foi a água que se deslocou, então a célula ganhou água, isso aí é osmose. Por quê? Porque foi deslocamento do solvente. Então anota aí, osmose é deslocamento de solvente. Tá aqui, deixa eu dar uma arriscada aqui na televisão, né? Ó, solvente, deslocamento de solvente. Beleza, anotou aí, aluno? Tá bacana, tá entendendo? Se tu não estiver entendendo, me fala. Liga aí, dá uma ligada. Pá, só não tô entendendo nada, grava outro vídeo. Eu gravo, não tem frescura com a gente. Então vem pra cá. A difusão, o que é? Se osmose, deslocamento de solvente, a difusão, deslocamento de soluto. Ó, soluto. Bora lembrar? Soluto é tímido ou exibido? Tímido. O solvente é tímido ou exibido? Exibido, tá bom? Então, difusão, deslocamento de soluto, osmose, deslocamento de solvente. Por aí tu já mata a questão. O que foi que se deslocou lá na questão nossa? Que saiu do caldo e foi para dentro da batata. O que foi que a questão falou? O sal, né? Olha só que interessante. Já matou a questão. Só que tem um porém. Bora ficar... Já que eu estou analisando contigo a questão e estou te lembrando vários conceitos importantes, bora analisar o que é a difusão, né? Como pode ser essa difusão? Bora analisar que a gente vai para frente. Vem. Olha lá. Galerinha, difusão, tu já sabe que é o deslocamento de soluto. Guarda isso aí. Se falar que foi a água, é osmose. Soluto é difusão, beleza? Só que é solutos. Íons, CO2, O2, glicose, tudo isso é soluto, beleza? E aí, galerinha, olha lá, só que essa difusão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma difusão simples ou ela pode ser uma difusão facilitada.
Aí tu me pergunta, professor, me dê um... que é isso? O que é a diferença? Como é? Não estou entendendo mais nada. Difusão, deslocamento de soluto. Entendeu isso aí? Pelo menos isso? Pelo amor de Deus, entende aí. Galerinha, só que a difusão ela pode ser simples ou facilitada. Como é que ocorre isso? Meus amores, quando as moléculas forem ultrapassar a membrana plasmática, eu vou ter moléculas que são um pouco pequenas, né? Vou escrever aqui contigo aqui rapidinho, bora lá. Moléculas um pouquinho pequenas. Essas moléculas, por serem pequenas, elas conseguem simplesmente atravessar a membrana plasmática pela bicamada lipídica. Lembra que a membrana plasmática tem uma bicamada lipídica aqui, ó, né? E aqui também tem as proteínas tanto atravessadas quanto periféricas. Então essas moléculas, por serem pequenas, elas vão atravessar a membrana plasmática por aqui, ó. Simplesmente. Então elas estão fazendo uma difusão simples. Estão passando de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Transporte passivo por difusão simples. Olha só, um exemplo de molécula que faz isso, CO2 e oxigênio. O oxigênio, ó, o oxigênio está entrando e está fazendo o que para entrar nas tuas células? Difusão simples. Só que do outro lado eu vou ter moléculas um pouco maiores, né? Que deixa eu fazer aqui para ti. Como, por exemplo, a nossa amiga glicose. Essa glicose, por já ser uma molécula um pouco maior do que aquelas outras ali, ela já não consegue atravessar simplesmente pela bicamada lipídica. Sendo assim, meu aluno, ela vai ter que ter a sua entrada facilitada para que ela consiga sair daqui e vir para cá, ó. Quem é que facilita a entrada da glicose nas tuas células? A insulina, lembra lá da insulina? Pessoas que não produzem insulina em pequena quantidade têm problemas, pode ter casos de diabetes, né? Pode ter o aumento de glicose no sangue, que é a hiperglicemia. Então, para que a glicose consiga passar aqui, ela tem que ter uma ajudinha. Ou seja, alguém tem que facilitar essa passagem. Por isso que eu falo que isso é difusão facilitada. Então, se falar para ti de glicose e a questão de... Estou cuspindo aqui, gente. Cuspi aqui. Se falar para... Estou nem aí também. Se falar para ti em glicose, perguntar que tipo de transporte a glicose utiliza para entrar na célula, difusão facilitada. Transporte passivo, sem gasto energético, difusão facilitada. Sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, já que ela é soluta. Vem pra cá, galerinha. Então isso é difusão simples, facilitar, transporte passivo, difusão e osmose. Entendeu, aluno? Bora passar para a questão agora, tá vendo? Só fiz o apanhado geral aqui contigo, para que tu pudesse entender. Estão gostando? Esse é o Biologia Pai d'Égua, nosso novo projeto Questões, e em cima das questões nós vamos debater o assunto que aquela... Debater o assunto que aquela questão tá falando contigo, e vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Te segura aí, te quieta aí, vem comigo aqui, bora ver o que tem aqui de novo. Galerinha, então já que tu já conheceste um pouquinho agora de osmose, de difusão, né, já sabe basicamente o que isso é cobrado, deixa eu apagar aqui, tem que apagar com cuidado para mim não prejudicar aqui a nossa TV. Aqui a gente vai falar sobre a questão do momento do Enem. Lembra que a questão te falou que a mulher colocou lá o feijão no fogo, percebeu que o feijão estava mais salgado, ela teve uma ideia muito bacana de colocar batata sem tempero, a batata absorveu o sal, quando ela abriu a panela, ela observou que a batata tinha ganhado sal. Galerinha, tá fácil agora. Tu já olhou para cá e falou, meu Deus, eu acertei essa questão. Vem comigo. Olha o que a questão te fala. O sal foi absorvido pelas batatas por, galerinha, o sal é soluto. Se foi o sal que se deslocou, eu vou marcar a letra A. O sal se deslocou por osmose, por envolver apenas o transporte de solvente. O sal nem solvente é, o sal é o quê? Soluto, ele é tímido. Então já manda embora a letra A, vai embora a letra A, vai embora. Nesse momento fala, ai meu Deus do céu, eu vou acertar essa questão, vai, pula, eu vou acertar. Gente, não tem que ter medo de uma questão dessa. Enem não te dá medo não, Enem é fácil. Ele fala assim, Enem é fácil, não vai dar conta de mim não. Chega lá e detona, tá bom? Porque o Enem não dá conta contigo, tu é capaz, foco, determinação que tu consegue. Então vem pra cá, letra B, diz assim, ó, o sal entrou na batata porque ele foi absorvido por fagocitose. O que é fagocitose? O que é fagocitose? O que é exocitose? O que é pinocitose? Tem tudo a ver, tudo parentes são. Galerinha, pinocitose, fagocitose, exocitose é tudo transporte em bloco. Para quem não sabe, transporte em bloco é aquele tipo de deslocamento de moléculas bem grande para dentro da célula ou para fora. Para quem não sabe, fagocitose é quando entra partículas sólidas na célula, né? O transporte em bloco tem a endocitose, que é quando entra, e a exo, que é quando sai a molécula.
Essa endocitose ela pode ser por fagocitose ou pinocitose. Fagocitose quando entra partículas sólidas e pinocitose quando entra coisas líquidas na célula, que não seja água, né? Beleza? Então, galerinha, não pode ser a letra B, porque sal não faz fagocitose, não fez. Exocitose também ele entrou e não saiu. E a pinocitose também não. Então, já que tu já mandou embora a letra A, letra B, letra C, letra D, tu já olha para a questão e fala, ei, essa questão eu vou acertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vai acertar essa questão. Ei, aluno, pai d'égua, acertou ou não acertou? Aqui, ó. Letra E, de esmalte, de estudante, de eu. Ó, que interessante. Galerinha, o sal se deslocou para dentro da batata, depois do processo que a mulher acrescentou batata, por difusão. Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Qual é o gradiente de concentração do soluto? Sair da onde está mais concentrado, que no caso estava cheio de sal caldo, e ir para onde estava menos concentrado. Então, quando a questão te falou que a batata não estava temperada, que ela jogou lá dentro, lá estava menos concentrado, o sal se deslocou. Entendeu a questão, aluno? Ei, então essa é uma questão bem bacana, esse é um vídeo bem legal que eu fiz com todo carinho para vocês. Ajude aí no nosso compartilhamento, marque os amigos e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, deixa aí um comentário, se gostou ou não, tá bom? Oi, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deixa aí pra gente saber que vocês estão curtindo nosso trabalho. Ah, não esquece de apertar aí o sininho para receber as notificações, porque é muito importante, sempre tu tá ligado, porque a partir de agora eu vou estar direto aqui com vocês, trazendo várias novidades aqui no nosso canal Biologia Pai d'Égua, várias questões com conteúdos, e ainda mais, gente, para vocês que não seguem no nosso Instagram, Biologia Pai d'Égua, lá no nosso Instagram tem coisa muito boa lá, o nosso Instagram tem quiz todo dia, tem questões, comentários também todo dia, então é um trabalho bem legal, mapas mentais, vídeos também legais, então para você que não segue o nosso Instagram, corre lá e começa a seguir, porque tu tá perdendo. Para você que segue, aquele abraço especial, um carinho todo especial por você que acompanha o nosso trabalho, eu sou o professor Livan Costa e esse é o nosso canal, o que? Biologia Pai d'Égua. Pai d'Égua por quê? Porque a biologia é maravilhosa, a biologia é muito bacana, a biologia te faz entender o meio ambiente, a vida, o teu processo e é muito bacana, entendeu? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto!